mística. Há certas coisas sobre Deus que não compreendemos, e é assim que deve ser, porque é assim que Deus quer que seja. É o que significa misticismo, certo? E isso significa que há algo além do plano físico, que há uma natureza espiritual e que não sabemos o que Deus é. Ele estabeleceu certas regras e nós respeitamos essas fronteiras. A distância entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa aumentou e a continuidade de sua união parecia impossível. Havia o antigo problema em relação à autoridade do Papa. Essa discordância fundamental foi exacerbada por disputas teológicas. A mais importante foi uma disputa sobre a relação entre as três pessoas da Trindade. A Igreja Católica Romana costumava acrescentar a frase "e do Filho" ao credo de Nicéia. Portanto, ficava: creio no Espírito Santo, o qual procede do Pai e do Filho. A Igreja Ortodoxa considerava isso uma inovação que beirava a heresia. Duas coisas são importantes. Em primeiro lugar, é teologicamente incorreto. Só há uma cabeça na Trindade, Deus Pai. O Filho foi gerado do Pai antes dos tempos. O Espírito Santo só procede do Pai, certo? Em segundo lugar, o Ocidente fez algo sem precedentes. Mexeu em uma coisa que havia sido decidida por toda a Igreja. Em 863, rompeu-se a união entre o Papa Nicolau de Roma e o patriarca ortodoxo Fócio. Foi a primeira separação formal entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Mas foi uma separação temporária. Entretanto, as diferenças teológicas entre as duas igrejas não foram resolvidas, e a união restaurada também seria temporária. O filioque é o maior ponto de controvérsia entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental até os dias de hoje. Na verdade, a Igreja Anglicana, há poucos anos, propôs tirar o filioque do credo, não dizendo mais procede do Pai e do Filho, se isso ajudasse a reunião com a Igreja Oriental. Em 1053, o Papa Leão IX montou uma campanha militar contra tribos normandas que ameaçavam igrejas cristãs no sul da Itália. Ele foi derrotado e capturado. Da prisão, ele conseguiu enviar um emissário, o cardeal Humberto, para pedir ajuda ao imperador bizantino e ao patriarca de Constantinopla. A carta de Leão ao imperador bizantino era conciliatória, mas sua carta ao patriarca tinha um tom muito diferente. Havia uma controvérsia entre um papa muito dogmático e um patriarca muito dogmático de Constantinopla, e nenhum deles abria mão de suas tradições. Um decreto de excomunhão foi enviado pelo Papa a Constantinopla. Ele foi deixado no altar de Santa Sofia. Um dos diáconos o pegou e correu atrás do emissário para devolvê-lo, mas ele não aceitou. Então, é claro, o Oriente teve seu concílio e excomungou o Ocidente. Essas sanções mútuas só seriam retiradas em 1965, mais de 900 anos depois. Em cerca de 610, um sério e devoto mercador árabe ouviu em sonho uma voz, ordenando que ele lesse. Ao despertar, o mercador teve a visão de um homem que o cumprimentou pelo nome e disse: "Tu és o mensageiro de Alá." Os muçulmanos acreditam que assim começaram as visões em que Maomé recebeu os discursos que se tornariam um livro conhecido como A Leitura, ou em árabe, Alcorão. Nele há várias injunções para a disseminação da fé, e os primeiros muçulmanos se esforçaram para conseguir isso até à força, se necessário. Em 714, a Espanha estava dominada por exércitos muçulmanos. Conforme eles continuavam sua expansão, ficou cada vez mais evidente que poderiam destruir as nações cristãs do Império Bizantino e da Europa Ocidental. Após a derrota em Anatólia, em 1071, o imperador de Bizâncio, Aleixo Comneno, pediu ajuda ao Ocidente. Os imperadores do Oriente pediram ajuda ao Ocidente e conseguiram. As cruzadas atendiam os pedidos dos imperadores do Oriente. Foi uma operação de resgate da Igreja Oriental.
Religiosos e cavaleiros católicos da Europa Ocidental atenderam prontamente. Muitos ficaram simplesmente horrorizados ao saber que cristãos do Oriente estavam sendo ameaçados por aquilo que eles viam como uma nação pagã. A Palestina, a terra santificada pela vida e morte de Jesus, era controlada por muçulmanos. E alguns membros do clero preferiam que os exércitos se unissem para combater um inimigo comum, em vez de uns aos outros. De qualquer modo, em 1095, o Papa Urbano II convocou uma cruzada. Essa missão sagrada salvaria o cristianismo oriental e retomaria a Terra Santa do controle muçulmano. Uma série de 4 cruzadas durou até o século XIII. As relações entre os cruzados ocidentais e a corte bizantina pioravam cada vez mais. Os líderes das cruzadas viam os ortodoxos como traidores e inimigos. O que começou como uma missão para salvar cristãos ortodoxos dos muçulmanos, tornou-se em meados do século XII uma missão contra os próprios cristãos ortodoxos. Em 1204, cruzados católicos romanos saquearam Constantinopla. Nas palavras do historiador Calisto, foi um ato que a Igreja Ortodoxa jamais esqueceria ou perdoaria. Mesmo assim, os esforços para a união continuaram, mas as duas igrejas continuaram separadas. Em 1261, o imperador cristão da Nicéia, Miguel Paleólogo, recuperou Constantinopla e devolveu-a aos orientais ortodoxos. Mas sua vitória trouxe apenas um descanso temporário de 200 anos, antes que Constantinopla caísse nas mãos de outro inimigo, os turcos otomanos.